Se não há sacrifício, não há merecimento. O feminino é o interno. O feminino é a gente se sentir segura de si. E enquanto a gente não trabalha o que está dentro, a roupa, a maquiagem, ela não sustenta. Parece que não encaixa. Enquanto eu não consigo admirar algo feminino, eu literalmente não consigo admirar uma mulher na sua essência. E se você for parar para pensar, para uma mulher, ser ela é como se ela fosse inútil. Se eu só sou eu, se eu não faço nada, eu não tenho valor. Se eu só sou amorosa, se eu só sou carinhosa, se eu só sou dona de casa, mãe, tá me faltando alguma coisa. Por quê? Porque eu aprendi que para eu ser boa, eu ser valorizada, eu tenho que fazer muito. Porque a gente às vezes acha que não dá pra fazer. Não, eu sou aqui a dona da empresa, ninguém faz melhor que eu, mas até hoje eu tô aprendendo a deixar as rédeas, deixar outras pessoas fazerem por mim, confiar que outras pessoas também podem fazer. O sucesso, ele tá em quando eu integro o meu feminino e o meu masculino. Quando a gente aprende a fazer demais, a gente acaba poupando também quem está do nosso lado. Então a gente precisa fazer certos movimentos para que no futuro fique mais leve para a gente e para os nossos filhos. Eu me viro bem, eu trabalho, eu ganho um dinheiro, eu sou super bem sucedida. Mari Estrela é casada, mãe, administradora de empresas, empresária, mas descobriu na terapia sua vocação. Através da compreensão sistêmica, achou as respostas que buscava e se tornou mentora de mulheres. Hoje, auxilia outras mulheres nesse processo de transformação, construindo um feminino maduro em uma jornada muito mais leve. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast É Com Elas, o podcast da mulher global, o podcast que visa incentivar a mulher a prosperar de uma forma leve através do e-commerce sem estoque. Aqui nós encontramos mulheres que estão em diferentes lugares do mundo para trazer uma visão de como a mulher deve se posicionar, de como que ela deve trabalhar a vida dela para ter o sucesso que ela merece, tanto em casa, na carreira, o que for sucesso para ela. Mais uma vez, agradeço por você estar acompanhando esse podcast e eu vou te fazer um pedido. 80% das pessoas que assistem o podcast não se inscrevem no nosso canal. Então, para que a gente possa continuar esse projeto e trazendo cada vez mais convidadas especiais, eu quero te pedir um favor. Se inscreve no canal e deixa um comentário aqui pra gente, que isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas e a crescer o nosso projeto aqui. Hoje, no palco aqui do É Com Elas, eu tenho uma convidada que vai trazer um assunto que eu falei pra ela, nossa, eu tô até um pouco nervosa de falar nisso, porque eu tenho muitas dúvidas e é uma coisa que eu não vou mentir pra vocês, gente, mexe comigo muito. E eu tenho certeza que eu vou aprender muito nesse podcast de hoje. Seja muito bem-vinda, Mari Estrela. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto. E vamos conversar. Legal. Mari, eu quero começar o nosso papo aqui, porque no teu Instagram tá escrito o seguinte, né? Aprenda a equilibrar o feminino e masculino e não ofusque mais a sua estrela. Achei linda a frase. E eu queria uma ajuda tua, que tu nos ajudasse aqui. É uma questão que eu mesma tenho muitas dúvidas. O que é esse feminino que tem se falado hoje, atualmente? É se vestir bem? É ser delicada? É estar em casa? Vamos começar tu explicando o que é esse feminino que é tão falado por aí? Eu gosto de falar uma coisa que é importante para as mulheres, porque a gente chega aqui e fala assim, então ela já sabia o que era ser feminino. E a primeira vez que eu escutei isso foi de uma amiga minha que falou assim, olha, Mariana, eu acho que você está muito numa energia muito masculina, você deveria procurar aprender mais sobre feminino. E naquele momento eu fiquei tão chateada, porque na minha cabeça se eu sou mulher, eu sou feminina. E aí eu fui entender também o que era.
E o que eu entendi? O feminino é o interno. O feminino é a gente se sentir segura de si. É quando a gente consegue olhar para a gente e consegue ser amorosa, paciente, consegue ser acolhedora. E o masculino é tudo que é para fora. Não é por acaso que os órgãos genitais, eles são bem simbólicos. A mulher é para dentro e o homem é para fora. E a simbólica é exatamente essa. E eu sempre fui uma mulher em que ou eu estava muito num feminino, muito machucado, estava embrenhada num feminino doído mesmo, que depressiva, me sentindo para baixo, muito mal, ou eu estava fazendo muito. E o que é ser uma mulher feminina? O que é ser uma mulher realmente madura no seu feminino? É quando eu consigo integrar essa amorosidade, essa delicadeza, essas qualidades femininas com as qualidades masculinas. Não é sobre eu ser uma coisa ou outra, é sobre eu conseguir de uma maneira madura ser os dois. Só que muitas vezes ou a gente está muito num feminino, muito mergulhada num feminino doído, ou a gente está muito no masculino do fazer. E aí a gente fica ou muito depressiva ou muito sobrecarregada. Então, ser feminina é estar naquele meio. Ok, tu tá falando aqui e eu tô montando quebra-cabeça na minha mente, Sim. porque eu vou me colocar aqui realmente numa posição, apesar de já ter lido bastante sobre o assunto e tenho me informado, porque toda psicóloga que eu vou, todo o coach que eu faço alguma mentoria, sempre vem para mim: "Tu tem que ser mais feminina, tu tem que ser mais tu tem que trabalhar o teu feminino", né, minha psicóloga me fala muito. E, num primeiro momento, o que eu achei, né: "Ah, eu tenho que me maquiar, eu tenho que me vestir melhor", e daí aos poucos eu fui descobrindo que na verdade, não é sobre isso, né, eu acho que a primeira coisa que vem na mente é isso, né, a gente: "Ah, então tá, feminina é botar um salto alto e uma roupa mais bonita", mas não tem nada a ver com isso, né, Mari? É bom deixar algumas coisas claras. Vai ser mais fácil para mim externalizar o que tem dentro de mim. Então, quando eu me sinto mais feminina, é natural que eu queira usar roupas. Eu era uma. Depois eu vou botar no meu Instagram para vocês verem uma foto minha de quem eu era para quem eu sou. Eu só usava roupa preta. Eu era basicona, entendeu? Batom, ai, perda de tempo. Por quê? Porque eu vou externalizar aquilo que está dentro de mim. Então, é óbvio que me vestir de uma maneira mais delicada, de uma maneira mais feminina, vai me trazer algumas coisas. Só que enquanto só o externo está sendo trabalhado e o interno não, aquilo se torna meio que uma capa de proteção para dizer, beleza, eu sou feminina. Porque durante muito tempo eu era vaidosa, mas eu não conseguia. Aquilo ali, às vezes, eu ia para extremos, ou de ser muito infantil, ou de estar um pouco mais vulgar. Então, o que era esse feminino? E enquanto a gente não trabalha o que está dentro, a roupa, a maquiagem, ela não sustenta. Parece que não encaixa, sabe? Parece que, tipo, mas eu não tô me sentindo bem aqui dentro. E as suas perguntas foram perguntas que eu fiz. E era naquele momento exatamente o que eu estava me perguntando: mas eu estou bem vestida, eu estou arrumada, eu estou cheirosa, porque o belo, a beleza é do feminino. Só que ela tem que estar integrada com quem eu sou. Tem que fazer sentido para mim aquilo ali. Aquilo ali tem que ser leve. Para mim, usar saia era algo que era muito difícil. Não era algo, sabe? Não era algo natural. Não era natural. E era pesado. Então, quanto mais eu fui entendendo essa construção e reconstrução de quem eu era, aquilo foi se tornando mais leve. Eu quero deixar uma frase para vocês que eu acho super importante nesse começo do podcast. A mulher, ela aprende a ser mulher com outras mulheres.
E quem foi a nossa primeira referência de mulher? A nossa mãe. Como que a mulher aprende a se relacionar? Com o nosso pai. Mas eu não tenho pai. O que a sua mãe falou daquele homem? Como que era aquela construção daquilo ali, entendeu? Então, todas as vezes eu vou acabar indo para aquilo que é o meu normal, para aquilo que eu conheço como algo normal da minha vida, entende? Então, eu não vou fazer diferente, eu não vou conseguir fazer diferente do que aquilo. Sim, nós somos. A gente se espelha, né? No meu caso, por exemplo, tu me perguntou antes do podcast, né? Tu perguntou pra mim, me fala uma mulher e uma característica dela, né? E daí, lógico, uma pessoa que sempre. A maioria das pessoas aqui do podcast, quando eu faço essa pergunta, sempre falam na mãe, na esposa. É incrível, até tô achando bem interessante isso. E aí tu perguntou uma característica, eu falei a minha mãe forte, né? Eu trouxe essa característica, daí tu falou pra mim, tu observou que tu trouxe uma característica que é do masculino pra tua mãe? Pois é. Enquanto eu não consigo olhar para uma mulher e admirar qualidades femininas como algo normal, ela fala assim, nossa, como você tá bonita, nossa, esse batom ficou lindo em você, nossa, como eu admiro a sua fé, como eu admiro a sua amorosidade, sua sensibilidade. Enquanto eu não consigo admirar algo feminino, eu literalmente não consigo admirar uma mulher na sua essência. E isso vai ditando a minha vida, digamos assim, né? Como eu vou me relacionando, tanto nos relacionamentos conjugais, quanto de carreira, eu acredito nisso, né? Sim, e para pensar comigo, se eu aprendi isso, se eu aprendi a ser mulher com a minha mãe, quando eu busco um outro caminho de descansar, de não fazer, aquilo ali meio que me machuca, na verdade. Aquilo ali nem me faz bem, porque eu não sei fazer aquilo ali. Por isso que a referência é algo tão impactante na nossa vida. E o processo, ele é muito doloroso, porque é mais ou menos assim, se eu saio do caminho, eu paro de honrar minha mãe. Se eu saio do caminho do que eu vi da minha mãe, eu paro de honrar aquela mulher que fez por mim e tudo mais. Então, é um processo que é muito mais de você olhar para dentro de você do que olhar para o externo, né? Olhar para as minhas dores. Por que que eu me coloco como uma mulher forte? Por que que eu tenho que fazer tudo? E a verdade é que a gente vem de uma cultura e até de um momento em que as mulheres tiveram que fazer mudanças, né, para se colocar e serem vistas de alguma maneira, por causa da guerra e tudo mais, elas tiveram que fazer coisas muito masculinas e elas aprenderam a admirar qualidades masculinas. E se você for parar para pensar, para uma mulher, ser ela é como se ela fosse inútil. Se eu só sou eu, se eu não faço nada, eu não tenho valor. Se eu só sou amorosa, se eu só sou carinhosa, se eu só sou dona de casa, mãe, tá me faltando alguma coisa. Por quê? Porque eu aprendi que para eu ser boa, eu ser valorizada, eu tenho que fazer muito. Eu tenho que ter algo no externo, eu tenho que fazer algo no externo. A gente se sente mal quando a gente fala, não, eu sou dona de casa, não, eu não trabalho. É como se estivesse faltando, como se a gente fosse incapaz. É assim que a gente se sente hoje. Por quê? Porque tá tão doído ser só eu e eu não sei ser só eu. Eu só sei fazer. Eu não aprendi a ser eu. Eu não aprendi aonde está a minha amorosidade, onde está a minha delicadeza, né? E no meio desse processo, eu lembro que uma prima minha falou assim para mim, nossa, Mariana, tinha alguma brincadeira de Instagram e ela falou assim, nossa, eu admiro muito a sua delicadeza. E naquele momento eu estava num momento muito bruto, muito, né? Minha mãe tinha acabado de morrer, então é natural que eu tinha me fechado mais. E aquilo ali me despertou, uai, eu delicada?
sabe? É como se não coubesse dentro de mim aquilo ali. E aí eu fui resgatando realmente quem eu era, né? Eu fui olhando para mim de uma maneira diferente. Eu fui parando de contar uma história sobre mim. E eu fui olhando para mim de uma maneira diferente e buscando dentro de mim essas qualidades. E trabalhando mais essas qualidades dentro de mim também. Para você que tem uma operação no digital, provavelmente o serviço ao cliente pode ser um calcanhar de Aquiles. E eu quero te apresentar, então, a Conecta Drop, que pode ser a solução para terceirizar isso para o seu negócio. Você não vai precisar ficar contratando e treinando. Deixa alguém especializado fazer isso por você. A Conecta Drop é a nossa parceira aqui no podcast É Com Elas. E eu vou deixar todos os detalhes aqui para você entrar em contato com eles e tirar todas as suas dúvidas, como melhorar o seu suporte para melhorar a conversão e os resultados do seu negócio. Interessante. Qual que foi o ponto, assim, Mari, por que tu começou a mexer nisso na tua vida, né? Eu posso também depois contar por que eu comecei a mexer também nisso na minha vida, mas eu fiquei curiosa aqui para entender, porque tu falou ali que né, que aquela amiga te falou que você tava numa energia muito masculina e aquilo te fez pensar, mas estava acontecendo alguma coisa na tua vida? Qual que foi o ponto? Eu já vinha num processo de autoconhecimento e em 2021, em 2013 minha mãe já tinha tentado se suicidar 2 vezes. Eu já vinha de uma família muito depressiva, de mulheres, né, de relacionamentos ruins e aí aquilo ali mexeu muito comigo e eu comecei a buscar o autoconhecimento. Lá em 2021, a minha mãe faleceu e eu já sabia que existiam ali construções e escolhas difíceis, né? E aí aquilo mexeu muito comigo e eu entendi que se eu não trabalhasse dentro de mim algo, o meu caminho não ia ser diferente do dela. Eu entendia que eu tinha que fazer algum movimento dentro de mim para não ter um futuro parecido com o dela. Não que eu não... É porque no processo parece assim, eu quero ser muito diferente dela, né? Naquele momento eu queria ser muito diferente dela. E depois, obviamente, eu fui entendendo que não era sobre ser diferente, mas naquele momento eu falei, peraí, o que ela viveu, eu vou replicar porque eu já estava replicando. Eu já estava entrando numa construção muito depressiva, eu já estava ficando muito mal. Aí eu falei, peraí, eu preciso começar a olhar para mim. E aí, quando essa amiga falou isso, meio que me despertou meio que um incômodo, tá, não gostei, mas beleza, vou ver, tipo, meio que cética, assim, tá, vamos lá. E aí foi fazendo assim, tá, besteira, feminino, igual você falou, mas peraí, eu me arrumo, eu sou vaidosa e tal, bobagem. E aí eu fui olhando que era algo muito mais e até para profundo. quem é muito fortona, quem vem dessa linhagem, digamos assim, guerreira e tal, tipo eu, ouvi isso, que feminino o quê? Tipo, eu faço tudo, eu sou a melhor, eu sou gostosona, enfim, o que tá falando aí pra mim que eu preciso agora ser mais feminina, mas mexe, né? E o que é engraçado é que, tipo assim, a gente olha exatamente pro resultado, né? Mas eu me viro bem, eu trabalho, eu ganho um dinheiro, eu sou super bem sucedida. Mas espera aí, lá dentro eu tô feliz, eu tô satisfeita, porque a mulher, ela é um interno. Eu tô me sentindo realizada? Eu tô me sentindo realizada com a vida que eu tô vivendo? Então fica meio que uma dicotomia ali dentro dela, né? Mas meu resultado é bom, financeiramente eu tô bem, eu tô sendo vista, tô acontecendo, mas dentro eu tô meio assim, mas eu tô me sentindo desprotegida, eu tô me sentindo muitas vezes insegura, eu tô me sentindo muitas vezes sozinha, abandonada. Então, o que acontece? Fica dentro da nossa cabeça uma pergunta, né? Tá, mas pro mundo eu sou grande, né? Pro mundo eu sou forte, tá? Mas e dentro de casa, como que eu me sinto? E sozinha, como eu me sinto? Então, eu vou falar, é um processo que dói, porque é literalmente você cortar um padrão,
né? Igual você falou, eu venho de uma linhagem, não é só sua mãe, provavelmente sua avó, provavelmente outras mulheres ali, né? E como que eu vou ser diferente dessas mulheres? Como que eu vou fazer diferente? Eu nem sei por onde começar. A verdade é que eu, Mariana, acredito muito que só um feminino consegue curar outro feminino. Porque, para pensar, isso começou a fazer muito sentido para mim. Quando uma mulher ela é traída, normalmente um homem vai buscar uma mulher melhor ou pior do que ela? Pior. Por quê? Porque o homem ele não conseguia se sentir homem com aquela mulher. Ela era tão grande que tinha uma competição muito grande. Tinha uma mulher muito grande, ele não conseguia chegar. Então ele acaba saindo daquela relação muitas vezes para buscar uma mulher menor para falar assim, bom, aqui nessa relação eu posso ser homem. E aí aquilo ali, sabe, aquilo ali foi mexendo comigo, porque mexe. E eu aprendi uma coisa nesse processo, que tudo que mexe tem alguma coisa a ser olhada, tem alguma coisa a ser refletida sobre aquilo. E cada vez mais eu ia e aquele negócio do feminino ia mexendo mais comigo, e eu falava, não é possível, era isso mesmo. E aí a gente aprendeu, pelo menos eu tive na minha família uma mãe, eu não lembro muito da minha mãe quando eu era pequena, para te falar a verdade, mas meu pai era muito carinhoso. Meu pai era a imagem do feminino. Então, o que vai ser o normal? Eu buscar um homem extremamente carinhoso. Entende? Por quê? Porque se foi assim que eu vi aquele homem, é assim que eu vou procurar para minha vida. Só que normalmente um homem carinhoso, a gente acaba tendo que, porque numa relação, a gente vai fluindo ali nas polaridades. E eu acabo sendo mais racional no meu relacionamento. Então eu tive que, literalmente, baixar minha guarda. Eu tive que parar de ser a professora, ser, sabe? Não, peraí, deixa que eu sei fazer, nananã, e decidir. Eu tive que baixar a guarda e dar para ele o posto de homem da casa. Eu brinco que eu tinha cortado as bolas do meu marido. Aí eu falei, toma de volta. Né? Eu não quero mais para mim, toma para você de volta. Porque essa é a verdade. E por mais que seja doloroso, muitas vezes a gente pensa assim, pô, mas é mais um peso a mulher olhar para isso, né? Mas a verdade é que se a gente não olhar para isso, o caminho não vai ser legal. O caminho vai ser um caminho de muita dor, de muita sobrecarga ou de muita tristeza, porque essa é a verdade. Enquanto a gente não está conectada com o nosso feminino, é assim que a gente se sente e a gente fica confusa. Porque a gente fica confusa sem saber, mas eu tô fazendo tudo que me ensinaram, eu tô fazendo o certo, eu tô pelo caminho, o que que tá acontecendo? Só que fica uma confusão da nossa cabeça, né? Tipo assim, eu tô fazendo tudo e as coisas não estão caminhando, é porque literalmente a gente tá muito desconectada de quem a gente deveria ser. É verdade. E eu queria saber, isso, tu passou por essa transformação durante o casamento, porque tem, por exemplo, no meu caso, hoje em dia eu tenho de novo um parceiro, mas quando eu me dei conta, foi depois da minha separação, e foi muito, no meu caso, a maternidade, né? Porque tu falou antes da gente, na nossa conversa, antes aqui, tu falou, eu não queria ter filho. Daí eu falei, caraca, eu também. Parece que todas as mulheres que estão muito nesse masculino, elas não querem ter filho, né? Não tem isso, nada de maternidade aguçado. Então, eu não queria ter filho, acabei tendo filho, e aí, com a maternidade, depois ali, e daí veio a minha separação, que aí eu tive que olhar pra mim, né? A separação me fez, ok, agora tem bastante coisa pra trabalhar aqui, eu tenho que olhar pra dentro, ter coragem de olhar pra dentro, então comecei meu processo. Mas com você, pelo que eu tô entendendo, isso tudo aconteceu você estando casada, correto? Sim, eu tô há 16 anos com meu marido. E, gente, não é fácil, né? Não é um processo linear em que, então, olha, amor, hoje eu vou ser mais feminina, você vai ser mais masculino e vamos seguir lindos esse conto de fadas. Obviamente que não é, até porque é como se fosse um rádio, tá? E a nossa sintonia tá lá na masculina, e aí a gente quer ir lá pra feminina.
E aí a gente quer chegar nesse meio termo. Cara, sabe, antigamente, gente, quem é novo não vai saber, mas antigamente, para achar a estação da rádio, a gente não ficava lá mexendo. É mais ou menos isso. Então, tem que ir mexendo até que se ajeite e se adapte. E você falando, quando eu me separei, eu comecei a buscar. E olha que interessante. Quando isso acontece, na verdade, é meio que um alerta para a mulher falar assim: peraí, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para o meu feminino. Na verdade, quando uma mulher se separa, é o momento dela olhar para dentro de si. Quando ela tem um filho, é o momento dela olhar para dentro de si, para olhar exatamente para dentro desse feminino, né? E a maternidade também me despertou. Eu lembro que eu fiquei 6 meses depressiva. Eu falava pro Leandro, eu preciso ir trabalhar. Eu preciso, tipo, o meu descanso era ir trabalhar. Olha que loucura. Por quê? Porque É a mesma coisa comigo. Porque a gente escutou durante muito tempo, mas as nossas histórias não são tão diferentes. Essa é a verdade. A gente escutou durante muito tempo que ter filho é muito pesado, que é muito difícil, que é muito doloroso, que é muito ruim, que bom mesmo é ser vista, que bom mesmo é trabalhar, que bom mesmo é ganhar dinheiro. Então, como que a gente vai achar que ter filho é bom? Se a nossa mãe, para você ter uma noção, normalmente mulher que fala isso, né? Olha, não confie em homens, né? Muitas mulheres escutaram isso, certo? Eu escutei do meu pai. O meu pai falou, não confie nos homens. Tipo assim, ele falou literalmente, não confie em um exemplar igual a mim. Então, assim, era óbvio que para me entregar, até hoje, muitas vezes me sentir segura no relacionamento, confiar que o meu marido vai dar conta sozinho, é difícil. Porque meu pai falou isso para mim. Então, eu fico às vezes nessa do, será que eu tenho que ir? Será que eu tenho que fazer? Não, deixa ele fazer. Fica essa confusão. Mas enquanto eu não solto, enquanto eu não falo, eu escolhi esse homem, eu tenho que fazer o processo, eu tenho que me tornar mais feminina, porque nesse processo, né, de novo, eu estou fazendo um processo, né, para quem tem essa construção de relação, de feminino e masculino, vai ser uma eterna busca, porque em todos os momentos alguma coisa vai mexer, né? Se a gente tem mais um filho, a gente se perde. Se algo acontece, quando a minha mãe faleceu, eu me senti eu me senti sozinha. Eu me senti sozinha, desprotegida naquele momento. Então, assim, vai ser um processo constante. Só que hoje eu sei o que eu preciso fazer. Hoje eu sei quando eu não estou bem, eu falo para o meu marido. Quando eu estiver mais enlouquecida, quando eu estiver mais brava com você, é quando eu mais preciso de você. É quando eu mais preciso que você tenha paciência comigo. Porque eu ainda tenho muitas dores dentro de mim. Porque eu ainda tenho muitos medos dentro de mim. Então, o que eu acredito meu marido sempre foi muito parceiro. Ele sempre embarcou nas minhas loucuras, sabe? E para ele é mais fácil fazer essas mudanças muitas vezes do que para mim, porque eu quero ter o controle. Então eu que tenho que muitas vezes tirar isso de mim e deixar e falar, vai e faz. Essa questão do controle eu vejo muito, né? Eu falo que atualmente essa é a minha batalha diária, né? É deixar de ter o controle de tudo. Então, tanto aqui na empresa, né? Hoje em dia eu tenho um acordo muito legal com o meu sócio, Mari, que eu falo pra ele, ó, 13h30, acabou, vou buscar o meu filho na escola, não importa o que tá acontecendo. O meu time já sabe. Não, 13h30, acabou o horário da Michelle, ela vai buscar o filho dela na escola. Ninguém mais se atreve a marcar reunião. Depois, né, eu tô na Alemanha, então tem a diferença de horário. Só que demorou pra eu me colocar nesse lugar, sabe? Tipo, antes eu trabalhava, assim, horas e horas e horas e horas, e
comecei a deixar o meu filho de lado, né? Então eu sempre colocava assim o trabalho na frente, depois a família, né? Então era ao contrário a coisa. E muita coisa começou a degringolar aqui na minha vida. Então eu comecei a fazer esse processo e aí eu vi que é possível, né? Porque a gente às vezes acha que não dá para fazer. Não, eu sou aqui a dona da empresa, não, ninguém faz melhor que eu, mas até hoje eu tenho que. Eu tô aprendendo a deixar as rédeas, deixar outras pessoas fazerem por mim, confiar que outras pessoas também podem fazer. E é incrível, sabe, Mari? Eu falei outro dia aqui num outro episódio. Parece que quanto mais eu deixo, mais as coisas na empresa melhoram, sabe? Não sei, assim, é uma coisa que é meio que inacreditável, sabe? Tipo, eu não consigo entender a relação, assim, tipo, eu falo, ok, eu tô trabalhando menos, mas eu tô tendo mais resultado. Parece que a conta não fecha, porque eu sempre fui aquela pessoa que eu vi, não, tem que trabalhar muito, tem que lutar muito, tem que correr muito atrás. E a frase que eu ouvi desde pequena foi: nunca dependa de homem. Sim, e tem uma construção que a gente aprendeu que o dinheiro, ele só vem, a vida é boa, só vem com muito sacrifício. E eu tinha uma dificuldade muito grande de sentir prazer. Sentir prazer ganhando dinheiro, sentir prazer com uma vida boa. Porque eu sentia que eu estava fazendo pouco. Eu sentia que eu tinha que fazer mais. Porque, não, eu estou fazendo muito pouco, só isso e já está vindo dinheiro. Eu lembro que quando eu comecei com o Leandro, a gente tem uma imobiliária, né? E quando a gente começou, eu falava assim, mas eu estou trabalhando tão pouco e o dinheiro está vindo, eu me sentia super mal. É muito louco a gente falar isso, mas é a verdade, eu me sentia mal por estar trabalhando pouco. E aí eu fui entendendo que, na verdade, a gente aprendeu a achar que se não há sacrifício, não há merecimento. E a verdade é, quem diz que a gente é melhor em tudo que a gente faz? Esse é o primeiro questionamento. Quem disse que nós somos tão boas assim para ser melhor em tudo? Né? Então, quando a gente aprende a soltar e falar assim, não, eu vou confiar em você. Se eu tive a sabedoria de te contratar, eu também tenho que ter a sabedoria de confiar. Né? E na verdade, o que acontece? Acontece literalmente o que tem que acontecer. A pessoa que está lá trabalhando, ela está se dedicando, está sentindo que você confia nela. Né? Então, aquela pessoa também traz para ela a responsabilidade do eu vou mostrar, né, que eu dou conta, eu vou mostrar para essa pessoa que confiou em mim que eu também posso. Então, isso é um equilíbrio. Todas as relações, elas vão ser iguais. Se a gente faz isso, por exemplo, com um funcionário, com um sócio, a gente vai fazer isso no nosso relacionamento. Porque a gente acaba não conseguindo ser muito diferente. O jeito que a gente faz no nosso trabalho, a gente vai fazer na nossa relação. Então, é aprender a soltar para que no nosso relacionamento a gente aprenda o nosso lugar, para que a gente deixe aquele homem ser homem e que a gente possa aprender a ser cada vez mais mulher. O que eu faço nas minhas mentorias muitas vezes é trazer essa responsabilidade para a gente, porque durante muito tempo, para mim a culpa era do meu marido, sabe? Tipo, a culpa era dele. Por quê? Porque é mais fácil botar a culpa no outro, falar que ele não está fazendo o máximo que ele podia. Só que para pensar, se eu tinha uma energia muito masculina, né, e eu fazia acontecer, não era mais fácil eu me render e eu ir baixando, já que era eu que tinha que saber descansar, eu que tinha que saber relaxar, eu que tinha que saber confiar, sabe? Então, é literalmente um processo. E quanto mais feminino eu me torno, mais masculino meu marido se torna. Por quê? Porque as forças elas vão se equilibrando. Só que a verdade é que a gente não está preparado para ter um homem tão masculino. Porque um homem masculino ele é muito objetivo. Para pensar, eu tinha um pai que era muito amoroso. Então, um homem masculino ele vai ser mais objetivo. Ele vai falar, não, sim. Para a mulher, aquilo ali ele não me ama mais. Para a mulher, ele está sendo grosso. Então,
a verdade é, a gente não aprendeu a ter um homem dentro de casa, um homem sendo homem, né? E aí a gente tem que começar a olhar para aquilo de uma maneira diferente, sabe? Respeitar aquela agressividade natural daquele homem, aquela objetividade daquele homem, né? O foco que ele tá. Então, assim, é um caminho, realmente. Não é um processo da noite pro dia, mas é um caminho. Tem como? Tem, né? Tem, né? É só. Hoje em dia tem informação, né? Eu acredito que na época das nossas mães, né, Mari, a gente tá falando aqui, não existia. Elas deram pra gente o que elas tinham da família dela e esse tipo de conhecimento ia passando de geração para geração. Eu fico muito feliz que hoje a gente pode trazer aqui no podcast, por exemplo, esse assunto. A maioria das mulheres que estão aqui, elas querem empreender para poder dar uma melhor condição para a família delas, para os filhos, crescer. Algumas estão empreendendo com o marido, mas até o slogan do É Com Elas é muito esse, prosperar com leveza, porque eu não quero que a gente venha aqui criar uma competição, porque a mulher, ela tem que entender que ela, por exemplo, como mãe, às vezes quando vem mentoradas para mim e eu tenho 3 filhos, eu sou sozinha e quero começar no dropshipping. Eu falo a realidade, você vai ter, quiçá, 1 hora por dia. Você vai ter que entender que o resultado do teu negócio não vai ser na mesma velocidade de que uma pessoa que não tem filho, que tá à disposição 10 horas, 8 horas por dia só para o negócio. Então, eu quero muito que as mulheres entendam, sabe, Mari? Consigam olhar para o momento delas e falar, ok, nesse momento aqui eu consigo fazer isso. E tem mulheres que eu sei, né, Mari, que não tem saída, elas têm que ir pra rua, têm que trabalhar, a gente não vai ser hipócrita aqui, achar que é uma Disneylândia, né, que toda mulher consegue ficar, ser dona de casa, apesar de algumas quererem muito, isso tá dentro do coração delas, e simplesmente não podem, porque é a situação atual. O que tu daria de dica para essa mulher que está nesse lugar, que gostaria, tem essa de ser sua mãe, dona de casa, mas ela simplesmente por questões financeiras não pode? Como que ela pode trabalhar esse feminino de outras formas? O feminino ele é muito mais sobre como que ela vai fazer as coisas. Por exemplo, né? Eu quero me tornar uma mulher mais feminina. Uma coisa que para mim foi um trabalho até hoje é ter mais paciência, é trabalhar as qualidades daquele feminino, ser mais amorosa, por exemplo. Quando eu vou falar com meu filho, eu busco falar de uma maneira mais amorosa com ele, né? Eu tento ser mais delicada, eu busco fazer com que ele veja como que uma mulher tem que se portar. Então, mesmo que eu não seja casada, mesmo que eu precise trabalhar, e tá tudo bem trabalhar, né? Eu amo fazer o que eu faço. Hoje, de verdade, eu gosto muito de fazer o que eu faço. Não é sobre não fazer ou fazer outras coisas, é sobre trabalhar aquilo dentro de mim. Porque a verdade é, o sucesso, ele tá em quando eu integro o meu feminino e o meu masculino. Por que você falou assim, olha que interessante, quanto mais eu trabalho o meu feminino, parece que as coisas vão dando mais certo. Porque o feminino, ele é o magnetismo. O feminino que atrai as coisas, até os clientes. Para pensar, então, se eu trabalho mais o feminino também, eu vou atrair mais coisas, eu vou atrair mais clientes, né? O feminino, ele tem muito a ver com essa parte de trazer para dentro, de olhar para dentro, de magnetizar. O masculino é a finalização, é o fazer, é o poder. Então, quando eu consigo trabalhar esses dois, eu vou trabalhar menos e eu vou ganhar mais. Porque exatamente essa é a ideia. Quanto mais eu consigo integrar os dois dentro de mim, eu consigo ter melhores resultados. Então, eu posso ser feminina no meu dia a dia. Traga mais beleza, né, para as coisas, para o externo,
bota uma florzinha dentro de casa, coloca um cheiro, se arruma. Isso vai te trazer mais delicadeza, sim. Não tem como dizer que não. Só que isso aí é uma parte, é um pedacinho, né? E depois você vai buscando ali, vai olhando, vai fazendo terapia, enfim, não tem como, tá? A gente só consegue realmente começar a se tornar mais feminina quando a gente aceita a mãe que a gente teve, a gente aceita o pai que a gente teve, a gente aceita a história que a gente teve, sabe? Aceitar o que eu tive é meio caminho andado. E é aceitar de verdade, porque a gente fala muito, não, tá, entendi, beleza, né? O racional tá tão lá no talo que eu entendi, mas eu não sinto aquilo dentro de mim, eu não sinto que realmente eu tô resolvida com aquilo. E é quando eu me resolvo que as coisas vão fluindo de uma maneira diferente. Lindo, lindo tu falar isso. Eu tô com meus pais aqui me visitando e tu ficou falando e eu fiquei percebendo bastante, sabe, como a nossa história é parecida, Mari. Eu não sabia. Gente, conheço a Mari de masterminds aí da vida, né, dos grupos de network. Gosto muito do que ela traz no Instagram, mas não sabia que a nossa história era tão parecida, porque eu também, a parte do afeto, da afeição, também total aqui veio do meu pai. A minha mãe era a mão de ferro, que botava a gente não, tu vai estudar, tu tem que fazer, tipo, eu me lembro que até teve uma época que, nossa, eu tinha uma raivinha, assim, da minha mãe, né, porque ela que era a educadora, sabe, ela que, hoje em dia, eu tenho maturidade, eu entendo que, graças a Deus, ela fez isso, né, porque meu pai era mais brando, deixava a gente fazer tudo, sabe, era super tranquilão, assim, mas hoje eu aceito super isso, mas também sou madura o suficiente para entender que eu não posso levar isso para minha vida, e levei por muitos anos, né? Então, eu era daquela eu me lembro no meu, agora contar aqui, né, os perrengues no meu último casamento, uma época, o meu ex-marido me falou, né, nossa, não tem vida contigo, né, tipo, eu chego do trabalho, tu tá no computador trabalhando, aí eu não queria cozinhar porque eu não gostava de cozinhar, eu não queria ter filho, eu chegava, era trabalhando, únicas formas que a gente se divertia, assim, era saindo pra festas, fazendo alguma coisa, viajando e tal, mas não tinha aquela coisa de casa mesmo, sabe? Tipo, eu não trazia pra casa aquele feminino, né? Essa delicadeza, era tudo muito assim, ou era trabalhando e, vamos sair pra almoçar, porque eu não gosto, aí eu tive uma época, Mari, que eu fiquei com raiva de limpeza, tipo assim, tipo, eu não queria saber de limpar a casa, tipo assim, tinha que ter faxineira direto, tudo que Deus o livre, não quero tocar em nada, sabe? Então, eu tive bastante, ainda tô trabalhando muita coisa, mas tive bastante coisa pra trabalhar, sabe? Porque eu vim de um masculino bem forte. Uhum. A primeira coisa que eu quero dizer é que um homem, quando a gente se relaciona e a gente casa, ele não quer a empresária. Ele não quer saber que a gente é incrível, maravilhosa, que dá conta, que finaliza e é inteligente. Ele quer uma esposa, sabe? E isso, sabe quando você fala, entendi, ele quer só uma mulher carinhosa, né? Que faz, que tá junto, que traz o carinho, que traz o afeto. E muitas vezes a gente quer mostrar para aquele homem o tanto que a gente é incrível. Só que ele não casou com o empresário, ele casou com a mulher, né? E aí a gente se perde no meio desse caminho, quando a gente está fazendo muito. Então, por que é tão difícil para a mulher, né? Pegar os pratinhos e ficar ali fazendo malabares? Porque dentro de casa, seu marido ainda não quer saber que ele é incrível, que você é incrível. Ele quer saber que ele é incrível. Ele quer que você admire ele. Ele quer que você olhe para ele e você veja as coisas. Então, às vezes um homem está lá fazendo, né? Você pede para ele fazer alguma coisa. Amor, tira o lixo. Tipo, na nossa cabeça não fez mais do que obrigação.
Na cabeça dele é, pô, você me pediu uma coisa, você não vai nem agradecer, sabe? Então, assim, é começar a entender como que aquela pessoa funciona, como que aquele homem funciona. E eu tive que aprender, porque para mim também não foi fácil. Para mim era muito mais fácil seguir do jeito que estava. Só que é a questão do, pô, mas estava ruim para mim, não estava legal. Então eu tive que ter coragem de eu mudar. E no meio desse processo, o que a gente quer? A gente quer que o outro também se adeque. Ai, agora eu tô te agradecendo, agora, né, você começa a virar mais homem, agora faz mais, agora, né, vamos lá. Então, é ter essa paciência de entender que a gente passou muito tempo de uma maneira. A gente teve referências muito fortes sobre aquilo. Então, a gente precisa parar e falar, beleza, a partir de hoje eu vou começar a experimentar o meu feminino. Eu vou começar a olhar para uma mulher e falar assim, pô, eu gostei, deixa eu ver o que tem nela que eu quero para mim também. E aí olhar outra e escutar a história e ir experimentando o feminino. É como se a gente não conhecesse, a gente precisasse, sabe? Literalmente, eu vou tomar um café, agora eu vou aprender a ser feminina. Então, deixa eu experimentar. Como que é o meu feminino? Eu brinco, meu feminino, ele nunca vai ser a maior lady do mundo. Por quê? Porque eu sou espalhafatosa, porque eu falo besteira, porque eu vou rir, eu vou querer, sabe, ser sarcástica. Essa sou eu. Eu não posso me perder de mim. Eu não posso me perder de mim buscando a minha feminilidade. Porque uma coisa é, eu posso ser feminina e eu devo ser feminina. Mas dentro disso quem é a Mariana feminina? Quem é a Mariana feminina? Sabe? Eu sou carinhosa com meu marido, mas eu brinco muito com ele. Eu não vou tirar isso de mim. Só que eu aprendi que, por exemplo, um homem, ele não precisa escutar que ele é lindo. Ele precisa escutar que ele é forte. Sabe? Porque senão daqui a pouco tá uma competição de quem é mais lindo. Não, quem tem que ser linda sou eu. Sabe? Deixa ele sendo forte. Deixa ele se vendo como o homem da relação. Deixa ele se sentindo como o homem da relação. E para mim era muito difícil. E a verdade não tem como. Se a gente que é a sabedoria não faz esse caminho, o homem se adapta. O homem se adapta. É muito mais fácil para o homem se adaptar. E às vezes a gente não tem nem coragem de falar para ele o que a gente quer. A gente está tão incomodada, sabe, com aquilo, que a gente só sabe esbravejar. Por quê? Porque existe um trauma dentro da gente. Quando a gente está brigando, e quanto mais a gente vai entendendo e vai fazendo o processo, a gente vai conseguindo ver literalmente, né? Quando eu brigo hoje com o Leandro, eu sinto dentro de mim o meu trauma. E eu entendo que não é com ele. Eu entendo que é a minha história. Muitas vezes não é sobre aquela pessoa que está ali. É sobre um medo que vem antes dele, sabe? E aquele homem, quando a gente começa a berrar com ele, começa a gritar com ele, é como se desse uma tela azul e dá um pane. Dá um pane na cabeça daquele homem e ele começa a olhar a mãe dele berrando com ele. Porque como a gente aprendeu a ser tão grande e forte, tem um menino ali sendo, sabe? E aí ele volta para aquela construção de quando ele era um menino e tinha aquela mãe lá brigando com ele. Então, se a gente não se coloca como a mulher daquele homem, ele vai sempre olhar pra gente como a mãe. E não tem como ter um relacionamento de um filho com uma mãe. Não vai dar certo. Ele precisa olhar pra gente como uma mulher e a gente precisa se colocar como uma mulher. Durante muito tempo eu tinha muita raiva da minha sogra. Muita raiva da minha sogra. Achava ela muito abusada, muito isso, muito aquilo. E aí na minha cabeça é que ela queria competir comigo. Ela estava competindo comigo. E aí eu fui entendendo que, na verdade, o problema é que existiam duas mães querendo brigar pela mesma criança. Existiam duas mães querendo mandar na mesma criança. E aí eu falei, peraí, deixa eu me colocar como mulher do meu marido. E a minha sogra é minha sogra, ela é a mãe dele, não sou eu. E é engraçado porque hoje em dia eu me dou super bem com a minha sogra. Por quê? Porque eu entendendo que as questões eram minhas. Eu tinha que me colocar no meu lugar. Porque a verdade é que a gente não está no nosso lugar. A gente não aprendeu a se colocar no nosso lugar. Em algum momento, a gente teve
que sair do nosso lugar de filha e virar mãe da nossa mãe, ou teve que sair do lugar de filha e ficou com raiva e virou a esposa do nosso pai. Então a gente saiu dessa ordem, e o que acontece quando a gente sai da ordem? As coisas não fluem. Então é meio que a gente volta para o nosso lugar e as coisas começam a caminhar de uma maneira mais leve. Incrível, incrível. E tu tá falando aqui, tá se passando um filme, assim, na minha mente, né? Eu tô observando muito a minha mãe aqui comigo, né, essas 2 semanas, né? E eu percebo, assim, a minha mãe, ela quer fazer tudo, sabe? E eu falo assim, mãe, não, deixa isso, eu sei fazer, agora tu senta e vai ser servida, sabe? Eu aprendi com uma pessoa e eu tô vendo aqui ela, tipo, é sempre ela fazendo tudo, sabe? É sempre ela fazendo tudo, dando conta de tudo. Então, ali, eu tô olhando, agora com essa maturidade que eu tenho, eu tô olhando aqui meu pai e minha mãe e tô vendo, assim, e consigo me enxergar. E eu dou sorte, sabe, Mari, que hoje no meu novo relacionamento, na verdade, esse novo relacionamento que eu tô hoje em dia, começou muito também que eu não tava preparada, eu não tava nessa maturidade que eu tô. Eu fui desenvolvendo que nem tu, dentro do novo relacionamento, fiquei 2 anos separada e daí fui desenvolvendo. Só que esse meu novo parceiro, ele fala muito. Então isso é muito legal, porque ele externaliza. Ele fala pra mim, eu não quero saber do teu trabalho. Ele já fala pra mim assim, pra mim, não importa o que tu tá fazendo no teu trabalho. Tipo, eu quero conversar sobre a gente, vamos falar sobre a nossa vida e tal. Então ele já cortou muito, e isso foi muito difícil pra mim no início, sabe? Tipo, eu gostava muito dele, e daí a gente tinha várias brigas, a gente brigou muito, eu nunca achei que a gente ia agora tá 4 anos juntos, sabe? Foi assim, a gente quis muito, porque no início a gente se bateu muito com essas questões, porque ele vinha muito pra mim, ele traz essa masculinidade, ele fala assim, sim, não, e eu que mando, e aí a gente ficou num embate muito grande. Mas hoje, tu tava falando ali, eu tava pensando, eu faço várias brincadeiras, às vezes eu vou ser mega feminina nisso e fico vendo como ele reage, sabe? Não devia ser mais natural, ainda tô querendo deixar isso natural, mas eu ainda brinco muito com isso, né? Então, tipo, encho a casa de flores, daí arrumo uma mesa dele, pra quê? Não, porque eu sou mulherzinha, eu quero a mesa maravilhosa, bem arrumadinha, com um cheirinho e tal. Aí no final, pra eles não faz tanta diferença, mas aí eles veem ali aquela mulher. Então, é bem interessante essa dança que vai acontecendo, né? E hoje eu consigo observar. E aí eu vou observando, Mari, também, quanto ele vai evoluindo, e não adianta. Eu acho que lá no passado, eu queria que o meu ex-marido fizesse essa mudança, né? Não culpar, mas assim, eu queria que ele tomasse as rédeas. Só que no final, quem é a sabedoria é a mulher. A gente vê, por exemplo, eu sou mentora, né? E sempre é a mulher que toma esse passo inicial de se conhecer. Acho que tu é mentora de mulheres, né? 95% das vezes eu acredito que é a mulher que traz isso para a família e vai transformando a família. Isso já é histórico, né? Pro homem tá tudo bem. Pra ele tá tudo bem, de verdade. Pro homem tá tudo legal. E é por isso que a mulher é o feminino. A mulher é o interno. A mulher vai olhar para dentro dela. A mulher vai olhar e falar, não tá bom. Isso tá me machucando. Isso tá mexendo. Se a mulher é o interno, é natural que ela que vá atrás disso. E às vezes a gente se incomoda. E eu me incomodava demais, porque meu marido não queria saber das coisas. E aí eu falava, não, mas vamos, só mais isso. Ele, não, tá, beleza. Porque a gente quer que ele faça os mesmos movimentos que a gente, só que quem quer olhar para dentro Exato, quer empurrar um psicólogo goela abaixo. Nossa, eu ainda sou, tá? Até por ser terapeuta, hoje em dia ele tem curiosidade de saber das coisas. Então, muitas vezes eu tenho um receio de daqui a pouco ele brinca, vai palestrinha, fala, daqui a pouco tá crescendo e dando, sabe, uma aula e não sei o quê, eu tenho um receio. Porque eu não quero que ele me veja como alguém, como a empresário. Eu quero que ele me veja como a esposa dele, mas é natural até pelo posto ali de terapeuta, às vezes a gente conversa muito sobre isso. E ele gosta muito, ele entende, né, que essa construção de olhar para dentro de si acaba fazendo construções melhores. Mas não tem como. O homem, para ele tá tudo bem.
Por mais que você fale assim, ele não nem liga para a mesa, mas aquilo ali mexe com ele. Por quê? Porque quanto mais beleza ele vê, mais ele quer. Quanto mais feminino ele vê, mais ele acha aquilo ali interessante. Por quê? Porque o homem ele vai ser atraído pela beleza. Ele pode dizer que ele, besteira, nem preciso, mas aquilo ali vai fazer diferença. Com o tempo, ele vai sentir falta se parar. Porque ele quer aquilo, ele quer aquela construção. Foi o que eu falei, não existe uma mulher forte com um homem forte. Tem que ter uma mulher forte com um homem mais amável, mais afetuoso. É o normal, não tem como. Existe, tem que existir esse equilíbrio. Tem que existir, sabe? Então, aquilo ali, como que eu faço para que aquele homem se torne mais homem? Eu tenho que me tornar mais mulher. Por isso que, para eles, tipo, cara, mas tá fluindo, as coisas estão acontecendo, o relacionamento tá bom, tudo mais. Mas pra gente acaba sendo pesado, porque a gente toma um lugar que não é nosso. Uma vez eu escutei uma coisa e aquilo mexeu muito comigo, que era, você tá poupando muito seu marido. Quando a gente aprende a fazer demais, quando a gente aprende a fazer demais, a gente acaba poupando também quem está do nosso lado. Acaba poupando um filho e fala, vai tirar o lixo, vai arrumar sua cama. Acaba poupando o marido. Eu falei, é isso, eu tenho que parar de poupar o meu marido e entregar para ele as responsabilidades dele. A gente acaba até acostumando, né, Mari? Quando a gente vê, entrou num looping que eu já vi amigas minhas reclamando, né? Cara, eu que tenho. É aquela reclamação clássica, né? Eu que tenho que fazer tudo. O cara não me ajuda mais em nada. Tipo, eu que levo as crianças pro colégio, eu trabalho. Aí parece que aquele cara não tá olhando, mas a gente vê que aos poucos a gente foi costurando aquele caminho, sabe? E aí, o que tu falou, o homem, pra ele, minha filha, tá legal, entendeu? Quanto mais tu vai fazendo, tá bom, eu vou ficar de buenas aqui, então, vou ficar. E a coisa vai indo. Então, fazer esse caminho de volta é difícil muitas vezes, porque tu te colocou naquela situação, né? E eu sei que para muitas mulheres que devem estar assistindo, pô, que saco, né? Ainda tenho que ouvir isso, eu tenho que carregar esse peso todo, ainda tenho que ouvir essas duas aí falando que é culpa minha, que eu que me coloquei nisso. Mas a grande real é que gente, é biológico. A gente vê aí nas relações, a Mari tá lidando com esse tipo de relações diariamente. Eu muito superficialmente, eu acompanho muito ali algumas vezes com meus mentorados, mas a gente consegue, à medida que a gente vai estudando, a gente vai enxergando isso, né? Que o homem, ele vai deixando, ou tu aceita isso e começa a fazer mudanças, ou continua levando a vida que tu tá levando. Eu tenho uma, né, Mari, que eu falo assim, tá, se tá tendo sucesso, tá onde tu tá, fazendo do jeito que tu tá ótimo, então continua, nem precisa estar aqui ouvindo podcast. Mas se as coisas não estão indo do jeito que tu quer, deve ter coisinha pra mexer aí, né? Se você não tá realizada com a vida que você tem, se você sente que tem algo a melhorar, escute. Uma coisa importante, não é sobre culpa, é sobre responsabilidade, porque durante muito tempo eu botei a culpa em mim. Eu sou culpada porque as coisas estão acontecendo, eu sou culpada porque eu não estou fazendo, eu sou culpada porque eu não estou sendo a mulher que deveria. Não é sobre culpa, é sobre literalmente entender que eu tenho a minha responsabilidade. Eu não posso nem exceder essa responsabilidade, nem me se tornar irresponsável. Né? Então, qual é a minha responsabilidade? A minha responsabilidade é cuidar do meu filho pequeno, tomar decisões da casa, é fazer os meus movimentos. Porque senão a gente fica no embate de quem tem mais culpa. E aí, ao invés dos dois irem juntos, os dois começam a discutir. Né? Então, sobre essa questão do homem que não decide, quando a gente faz o caminho e ele começa a decidir, primeiro que a gente não deixa, porque na nossa cabeça putz, vai fazer merda. Mas eu já sei qual é o caminho. A gente aprendeu tanto a decidir que fica rápido para a gente decidir. Só que o homem não, como ele está ainda no processo de aprender a tomar decisões, já que a gente tomou todas, ele vai demorar.
Ele vai demorar mais para tomar as decisões. E aí a gente fica agoniada, fica, ai meu Deus, mas você não consegue decidir, isso é tão fácil, sabe? E aí a gente não deixa aquele homem errar. E aí quando ele erra, ao invés da gente falar, não, acontece, tá tudo bem, até porque poderia ser eu, a gente fala assim, eu já sabia que você ia errar. Então assim, aquele homem ele vai sendo tolhido. Até quando ele faz, te falei, já sabia. Ele vai sendo tolhido até quando ele vai tentando fazer movimentos. Porque a gente já está com tanta raiva daquele homem, e não é sobre aquele homem, é sobre a gente. Só que a gente acaba externalizando para aquele homem, sabe? Da gente não estar conseguindo ter paciência, da gente não estar conseguindo, sabe, saber esperar o tempo, ser mais amorosa, porque a verdade é essa. Se ele não pode errar, ele não vai tentar. Se ele decide e a decisão não é boa, e a gente fala, mas essa decisão não é boa, aquele homem ele vai se recuando. Então, é literalmente deixar que aquele homem erre, que ele decida, que ele tenha o direito de fazer a movimentação que muitas vezes, pelo medo que a gente tem, e, né, por tudo que a gente tem filhos, a gente fica nessa de, ai meu Deus, e se ele tomar uma decisão errada, o que vai acontecer? É natural que a gente tenha esses receios. Só que a gente precisa dar a responsabilidade que é deles para eles, senão a gente vai ficar sempre trazendo para a gente isso. E vai ficando cada vez mais difícil, vai ficando cada vez mais complicado, e a gente vai se sentindo cada vez mais sobrecarregado. Entendeu? Então, é literalmente deixar que o problema aconteça para que ele decida. Deixa ele decidir, deixa ele tomar as rédeas, deixa ele ser homem. E é por isso que eu digo, a gente, eu digo a nossa geração, a gente não está preparada para ter homens, realmente, do nosso lado. Num primeiro momento, eu competia com meu marido. Num primeiro momento, nesse processo, porque como eu tinha um feminino muito machucado, aí eu tive que trabalhar, mas eu também tive que trabalhar meu masculino para me tornar mais segura e trazer para o mundo. Então eu tive que crescer, eu tive que me posicionar. Antes, se alguém me convidasse, mas aí você vai fazer, eu falava, não vou conseguir, tenho medo, né? Não conseguia finalizar aquilo. Então eu tive que trabalhar as duas polaridades, trazer força para as duas. Então, num momento, eu acabei tendo embates com meu marido. Só que eu entendia que era um processo, igual você falou, é uma dança, tudo é um equilíbrio. A vida é um eterno movimento. E aí eu falei, tá, beleza, agora... Hoje, é engraçado, hoje eu falo as mesmas coisas para ele, eu reclamo das mesmas coisas, mas eu consigo falar de uma maneira mais leve, mais amorosa, sabe? Ele não se sente ameaçado por mim. Ele não sente que há uma cobrança. Ele vê que há uma lembrança, mas não uma cobrança, sabe? E eu acho que tudo envolve em eu aprender a me comunicar com aquele homem. Ele não é um brother, sabe? Ele não é um colega de trabalho. Como que eu vou falar com aquele homem? A gente não sabe, essa é a verdade. Eu não sabia. E aí a gente vai parar para pensar, né, no nosso meio próximo, quantas mulheres femininas realmente a gente conhece? Entende? Então, assim, acaba se tornando um movimento difícil até por não ter referências próximas. Até por não saber, muitas vezes eu falava assim, tá, mas o que eu faço agora? Qual é o caminho que eu faço agora? Como que eu faço? Como que eu brigo sem brigar? Você não sabe nem por onde começar, porque uma coisa é ler no livro. Ler no livro é legal, é bonito, né? Interioriza a prática, beleza. O marido deu um problema. Como que você vai falar com ele? Você vai lá e vai dar uma enlouquecida? Meu Deus do céu, sabia que ia dar merda. Isso aqui, né? Começa e vai, ou você fala, não, tudo bem, acontece. O que eu posso te ajudar com isso? Vamos resolver junto, né? Então, a verdade é, a gente não tem uma referência. E se a gente não tem uma referência, para pensar, cada vez vai ficando mais difícil de querer ter filho. Cada vez vai ficando mais difícil de ter mulheres que queiram tomar essa decisão de ter uma família.
Porque pro homem tá ótimo. Pro homem não precisa casar, pro homem não precisa ter uma família. Para ele tá ali tendo a vida boa dele, tá tudo bem. Então a gente precisa fazer certos movimentos para que no futuro fique mais leve para a gente e para os nossos filhos. Eu pensei muito, quando eu comecei também, eu pensei muito no meu filho. Porque eu não queria que ele tivesse essas referências. Porque eu não queria que ele vivesse o que eu vivi. Porque eu não queria que ele fosse um homem sem agressividade. Porque o homem ele precisa de uma agressividade natural. Porque senão a gente quer ser protegida, mas aquele homem tem mais medo do que a gente. Outro dia tinha uma barata. Se aquele homem, se o meu marido tem medo da barata, eu que vou matar a barata? Sabe? Se é uma barata, imagina um assaltante, imagina um ladrão, imagina qualquer coisa que aconteça, aquele homem não vai estar preparado para me proteger. Só que a gente acaba fazendo muitos movimentos também por medo e para se proteger. Na verdade, a gente se torna grande, se torna forte para se proteger. Não é porque a gente quer ser maior, é porque a gente se torna grande, a gente controla as coisas porque a gente se sente muito insegura. Porque a nossa segurança vai de um feminino que está machucado. Como que eu vou me vulnerabilizar para esse homem? Eu não sei o que ele vai fazer com essa informação. Eu não sei se ele vai me proteger. Eu não sei se ele vai dar conta. Então eu me protejo. Então eu vou dar conta de mim. Entende? Então, só que toda vez que eu não consigo me disponibilizar totalmente para aquele relacionamento ele não fica um relacionamento completo. A verdade é que em um relacionamento não existe uma pessoa só disponível e uma indisponível. Se uma está indisponível, a outra também está indisponível. As duas têm que estar ou disponíveis ou indisponíveis. Só que para eu estar disponível, eu tenho que ter coragem de confiar que aquele homem vai me proteger, que aquele homem vai dar conta. E é por isso que é tão difícil, muitas vezes, para a mulher se vulnerabilizar. Ser frágil. Com certeza. E até nas relações de trabalho, como eu te trouxe aqui no início, né? Hoje eu tenho acordos com o meu sócio bem estabelecidos. E foi muito mais fácil, tipo assim, é que eu não me colocava nesse lugar. O meu sócio, na hora que eu falei com ele nem pestanejou. Ele entendeu super e falou, não, tu é mãe e prioridade a tua família. Então vai ser assim. E o meu time foi entendendo, porque eu até tinha uma certa vergonha antes, sabe? De, pô, como é que eu vou parar de trabalhar 13h30 da tarde, sabe? Que absurdo é esse? Tipo, não existe isso. Como que eu vou fazer isso? Então, mas tá tão entranhado essa crença, né? Que só fazendo muito, só trabalhando muito, que é muito difícil se desvincular, né? Como se estivesse assim numa prisão e aos poucos tu vai deixando, né? E é um negócio que eu ainda tô bem longe, né? Ainda essa semana eu assisti um vídeo, eu marquei lá com o meu psicólogo, nossa, bateu aqui uma questão, preciso trabalhar. Então é uma coisa constante, né, Mari? Eu acho que não vai ser a vida inteira, né? Pra gente que isso não é tão natural, a gente vai ter que tá sempre olhando para isso, ou tô errada? Eu acredito que chega em um momento e que vai ficando mais leve, mais fácil, a gente vai conseguindo se normalizar, digamos assim, né? A gente vai conseguindo. Eu brinco que é literalmente uma doença e a gente tem que estar sempre de olho ali, tomando cuidados para a gente não se exceder sobre questões. Mas a gente sempre vai ter uma dor dentro de nós que a gente precisa estar sempre cuidando dela, né? A gente tem que estar sempre olhando para ela. Mas eu acredito que chega num momento que fica mais fácil. Chega um momento que a gente entendeu o caminho.
porque essa é a grande questão. Eu entendo que eu tenho que trabalhar meu feminino, aí eu busco referências, só que as referências não são quem eu sou. E aí, o que fica pesado? Fica pesado eu olhar para aquela mulher e falar assim, nossa, mas eu nunca vou conseguir ser igual a ela. E não vai. Então é quando eu começo a achar o meu feminino nessas experiências, né? Nessa construção, nesse quem eu sou, que eu entendo, beleza, eu entendi. Aqui eu consigo ser mais feminina, aqui eu consigo fazer certos movimentos, aqui eu vou ser mais masculina, aqui eu vou me colocar mais. Por exemplo, eu sou uma mulher que, se eu trabalho muito, eu tenho que descansar, eu vou dormir até mais tarde. Eu tenho que tomar um banho quente, demorado. Aí eu boto lá os meus louvores e fico lá meia hora no banho. Sabe? Eu aprendi o que é bom para mim. Eu aprendi como equilibrar e como me sentir mais leve durante o dia. Eu não preciso esperar o fim de semana para descansar. Essa é uma grande questão, né? A mulher, ela fala, eu vou ser um trator de segunda a sexta, sábado eu descanso. Só que ela tá tão sobrecarregada que ela não dá conta. Então por que eu não faço pequenos movimentos durante o meu dia? Quem aqui é mulher que já não se sentiu culpada por deitar na cama num dia de semana no meio da tarde? Eu não vou nem dizer dormir, eu vou falar deitar na cama, sabe? E por quê? Se fosse um homem, ele estava lá deitado, tranquilão, sem problema. Sim, é impressionante. Infelizmente tem aquela frase, né? Com uma mãe nasce uma culpa e parece que a mulher tá carregando culpas eternas, né? Então, eu acho que esse papo aqui é muito importante porque eu acredito de verdade, Mari, que a mulher ela não precisa. Eu tô me descobrindo nisso, não precisa carregar tanta culpa, não precisa estar nesse querer ser a dona de tudo, a super guerreira. E mais uma vez, não vamos ser hipócrita aqui. Eu sei que tem mulheres que vão precisar prover para a família, que não tem um homem do lado e que não tem condições, mas dá para trabalhando o feminino, como a Mari falou, nesses pequenos pontos. Eu acho que aqui no podcast teve várias dicas impressionantes e interessantes que dá para ser aplicada. A gente está se encaminhando para o final e eu aprendi muito, Mari. Primeiro que foi muito legal saber que a nossa história é tão parecida. Acho que a gente vai mais para frente, quando se vê, continuar esse papo. Eu gostei muito de saber, porque eu admiro muito, conhecendo um pouco da tua história, né? Acho que o pessoal tem que ir lá no Instagram da Mari ver o antes dela. Ela não era assim, toda meiguinha. Eu já vi esse antes dela. Ela era muito diferente. E até o jeito que tu fala hoje em dia, né, Mari, é muito mais pausado. E isso é uma coisa pra mim que esses dias eu ouvi de uma pessoa, falou pra mim, ai, como tu tá falando mais pausadamente, tu tá, né, mais delicada na forma de falar. Nossa, adorei o elogio, assim, sabe? Porque falei, nossa, antes eu gritava, entendeu? Tipo, eu impunha a minha opinião, assim, era difícil contestar o que eu falava, sabe? Às vezes até faltava coragem das pessoas. O meu time tinha medo de mim, Mari. Eu já ouvi falar, sabia? Meu time tinha medo de mim. E eu falei, gente, medo do quê? Eu não faço nada. Mas é a imagem que você passa, né? Sim, eu não só falava muito rápido, como as pessoas não entendiam o que eu falava e eu era muito agoniada, sabe? Se você estava falando, eu ia querer te atropelar, eu não tinha paciência. Eu sinto que até o jeito de falar, às vezes o Leandro brinca comigo, parece uma pastora falando. Eu sei que tá mais pausado e quando eu escutava uma mulher falando, eu falava, nossa, eu nunca vou ser assim.
porque eu não acreditava que eu conseguiria ser assim, entende? Então, assim, eu entendo porque eu tive que passar pelo processo. Quando alguém me pergunta assim, por que você quer ser mentora de mulheres? Porque eu tive que passar pelo processo para entender que eu também conseguiria. E se eu consigo, sabe aquela frase do se eu consigo, qualquer uma consegue? Literalmente, para mim faz muito sentido porque eu nunca imaginei que eu pudesse ser feminina. Quando eu era pequena, eu lembro que uma vez um menino, eu devia ter uns 8, 9 anos, um menino chegou assim para mim, você é um menino ou uma menina? E aquilo mexeu tanto comigo porque eu era um menino, eu era um menino, então me tornar hoje uma mulher feminina parece que é meio que a redenção de que sim, tem um caminho. E não importa por quanto tempo você está assim, porque eu vim, desde que eu sou pequena, eu tenho isso. Então, conseguir fazer esse processo é para qualquer uma que esteja disposta. Mas a gente precisa tem que ter muita coragem de olhar para dentro e decidir fazer esse caminho. Mas é muito gostoso. Eu também falo que está sendo um processo muito gostoso. Difícil muitas vezes, mas está sendo muito gostoso. Mari, a gente está se encaminhando para o final aqui. E tem uma perguntinha que agora eu tô super curiosa para saber quem é a mulher que te inspira nesse momento ou que te inspirou durante a tua vida e por quê? Conta aí pra gente. Eu vou falar minha mãe, eu vou ser bem piegas igual todo mundo, mas ela não me inspirava. Ela não foi uma mulher que me inspirou, pelo contrário, durante muito tempo da minha vida eu quis ser diferente dela. Só que no momento que eu entendi que a minha leveza, o meu jeito engraçado, o meu jeito acolhedor vinha dela, eu não podia deixar que aquela mulher não me inspirasse. E quando eu comecei a olhar para ela com mais amorosidade, mesmo ela não estando aqui, mas fazendo construções, né, do tanto que ela foi muito melhor e me entregou muito mais do que ela recebeu, hoje eu realmente trago ela como a minha grande inspiração. Ela era uma mulher linda, uma mulher que cuidava da casa, tinha muitas qualidades e infelizmente eu não consegui ver antes. Mas hoje não só eu consigo ver, como eu consigo entender que não tem como, eu sou ela também, né? Então, ela me inspira Ai, que muito. lindo! Até me emocionei um pouco aqui, porque eu acho que tu fazer esse caminho de eu perceber isso na tua mãe é, é, é super emocionante, sabe? Porque a gente às vezes fica admirando tudo que tu falou ali, né? Tu passou por um momento que aquilo tu não admirava nada, tu queria ser diferente. E como eu te falei, a tua história é muito mais parecida com a minha, que eu pensava. Eu acho que por isso que mexeu tanto e eu me emocionei, porque eu também sinto muito isso, sabe? Talvez eu tenha, quando eu falei pra ti que eu admiro a minha mãe porque ela é forte, talvez eu tenha que olhar mais pra ela de outra forma e ver as outras qualidades. Qual que era o nome da tua mãe, Mari? Rúbia, Rúbia Aparecida. Dona Rúbia, então, que lindo. Olha, trouxe essa mulher maravilhosa aqui pro mundo. E a gente acaba sendo muito parecida com elas, né? Então não tem como, não tem como não só admirar como aceitar, né? Lindo, lindo demais. Mari, onde que as pessoas te encontram? Qual que é o trabalho que atualmente tu tá fazendo? Conta um pouquinho dessa parte agora mais empresária da Mari, se alguém quiser se conectar contigo, qual que é o tipo de trabalho que tu faz. A gente vai deixar todas as informações aqui da Mari, tanto no Spotify quanto no YouTube, na descrição do episódio. Mas, Mari, por favor, pode falar pro pessoal aí como é que eles podem chegar em ti e contar um pouquinho mais do seu trabalho, por favor. Hoje eu me tornei mentora de mulheres,
até eu brinco que a minha dor foi a minha redenção. Então, hoje eu faço processos terapêuticos para fazer esse caminho de volta. Eu tenho mentoria de mulheres e pode me encontrar no Instagram, @amaristrela. E se quiser, tá lá na bio, pode vir falar comigo. Hoje é isso que eu faço e acredito que, igual a Michelle falou, muitas coisas eu já passei, então não é sobre o que eu li no livro, mas sobre o que eu vivenciei até aqui. Eu acredito que isso é uma grande força para poder auxiliar as mulheres a mostrar que tem sim como. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Mari, muito obrigada. Foi uma lição de vida que eu espero que muitas mulheres possam se inspirar aqui com o que a gente trouxe, com a tua história. Parabéns por esse processo. Eu sei que a Mari já se aventurou no dropshipping também, mas viu que o caminho dela era mesmo ser mentora de mulheres, então continua fazendo isso, Mari, porque a gente precisa de mais mulheres trazendo isso para o mundo e inspirando. Tu é esse exemplo, né, que está faltando tanto quando a gente olha para o lado, realmente o que tu falou faz muito sentido. Até procurar esses exemplos hoje em dia é um pouco complicado, a gente não sabe nem por onde começar. Então, muito obrigado, continua com toda certeza fazendo esse trabalho, que ele é muito necessário. O nosso mundão precisa aí de mulheres mais femininas e a gente tirar esse peso da gente. Eu acho que assim vai ser todo mundo vai ter muito mais sucesso naturalmente e vamos ser muito mais felizes, né? Obrigada pelo convite e lembrem-se disso, mulheres curam mulheres. Mulheres não são competição, não precisa ter inveja, a gente precisa se acolher, a gente precisa trazer essa amorosidade para outras mulheres. E quanto mais eu consigo admirar a Michelle no que ela faz, admirar as minhas amigas no que elas fazem, sendo mulheres, mais fácil a gente vai conseguindo curar as nossas dores. E foi muito bom estar aqui com você, conversar e conhecer um pouquinho mais também da sua história. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, gente. E aproveitando o que a Mari falou, aqui na descrição do vídeo ou durante esse vídeo você vai ter um QR Code para acessar a nossa comunidade. A comunidade é com elas, onde mais de 500 mulheres já estão lá presentes, se conectando, falando de todos os assuntos que são pertinentes ao mundo feminino. Lá a gente tem grupo de beleza, tem grupo de maternidade, tem grupo de empreendedorismo, mulheres que estão no exterior, porque eu tô trazendo hoje aqui no É Com Elas, junto com a Mari, é realmente o que eu vivo e que eu quero passar para vocês. Não quero que o mundo seja uma competição entre as mulheres, a gente tá lá para fazer network e a gente precisa do nosso clube da Luluzinha, assim, para se ajudar, para se apoiar e para ter esses exemplos de grandes mulheres. Então, o link tá aqui embaixo, entra lá, é 100% gratuito no WhatsApp e a gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço.